Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius de Oliveira, sou médico nefrologista aí, né, trabalho a minha vida eu dediquei ao serviço de agudos, tá. Como a disponibilidade aí de uma aula online, a gente se sente mais próximo ainda do que tivesse dentro de uma sala de aula, então fiquem à vontade, qualquer dúvida pode perguntar. Eh, eu não gosto muito do modelo da aula tradicional, enfim, venho aqui e vomito alguns dados, então a interação vai bem, tá. O tema da aula é injúria renal aguda, né. Eu vou começar com um caso clínico, tá. Eh, alguém poderia ler para mim? Leia aí, Arthur. Ele saiu. Deixa eu ler, então. Não, tranquilo. Ó, Quer que eu leia? pode Você ler. lê. Vamos mandar PCG, bala. PGC, 65 anos, natural e procedente de São Paulo, casado, comerciante católico, antecedentes pessoais de hipertensão, Viu? fibrilação arterial crônica e tabagista. Segundo PO de uma PO, troca de válvula. troca de válvula mitral, com lesão inadvertida de aorta, com necessidade de SEC, por mais ou menos 114 minutos. O paciente chega na UTI com altas doses de droga vasoativa, no caso nora, vasopressina e dobutamina, com um PAM de 68. Recebeu 4.000 de fluido cristalóide, mais 4 bolsas de concentrado de hemácia, mais 4 de plasma. Diurese no período de 1.200 ml. Perfeito. Como que ele evoluiu aí? Vamos ver. Após 12 horas, o paciente teve uma PAM de 70, um desmame discreto de DVA, ventilação mecânica em parâmetros intermediários, raio-x sem congestão, monitorização invasiva euvolêmica. Um pico febril de 39, leucometria de 18.900, com 9% de bastões. Creatinina de 1, elevou para 1,4, o sódio de 136, potássio de 5 e o BIC de 13. A diurese do paciente foi de 450 ml, a média de 0,35 ml quilo hora, um BH de mais, um balanço hídrico de 1,5 litro. Perfeito. Então vamos lá. Então, a gente está aqui numa pós-cirurgia cardíaca, né? O paciente chegou instável, na evolução do doente, aí teve na monitorização invasiva aí, né? Então, catéter de pico, lídico, quem tiver acesso a isso, se mostrou euvolêmico, são estratégias de a gente avaliar a volemia no doente crítico, tá? E ele evoluiu com febre, essa alteração de 1 para 1,4 na creatinina e essa diurese, tá? Aí a gente tem uma dúvida, já existe lesão renal aguda nesse doente? Como eu classifico, qual a creatinina que eu uso, enfim. Alguém acha que tem lesão renal aguda no doente? Ou não? Eu arriscaria dizer que sim. Tá. Alguém quer fazer o contraponto? Vamos lá, então. Então a gente está em primeiro embate aí, né? Então a aula aí vai ser bem útil. Então, qual é a definição de lesão renal aguda, né? Então, assim, lesão renal aguda é um aumento de 0,3 na minha creatinina em um período menor que 48 horas, ou um aumento de 1,5 vez em um período de menor que 7 dias. Isso a gente vê nas nefrotoxicidades, a creatina 1, 1,1, 1,2, 1,3, sabe? Então, um aumento lento, desde que seja num período menor que 7 dias, aí 1,5 vezes, é considerado lesão renal aguda, ou não pela creatinina, sim pelo débito urinário menor que meio ml quilo hora em 6 horas, tá? Então, esse doente ali, creatinina de 1 para 1,4, né? 0,3, então tinha lesão renal aguda pelo critério de creatinina, tinha um débito urinário de 0,35 ml quilo hora, também, se quisesse levar em conta o débito urinário, também tinha lesão renal aguda, tá? Tem uma lesão renal aguda definida, agora eu vou classificar. Para vocês terem uma ideia, na literatura existe mais de 200 classificações de lesão renal aguda. A última,
mais utilizada foi a classificação de Rifle, tá? A classificação de Rifle, antigamente, né, a gente não se usa mais essa classificação, não é usada, mas quando você se deparar em estudos, por exemplo, o Critical Care 2004 ainda falava sobre o Rifle, né? Então, era uma classificação dividida em risk, injury, failure, loss ou perda de doença renal, né? Então, aqui o risco era um aumento de 1,5 vezes a creatinina basal, já era um Rifle R, né? Injúria, aumento de 2 vezes, o failure, aumento de 3 vezes, o loss era uma perda aí por mais de 4 semanas, e o E era doença renal crônica instalada, aí a gente vê isso aí algumas vezes do paciente internação prolongada. Essa classificação ficou em desuso, tá? E foi vindo aí a classificação de Akin e a classificação Cadigo, tá? Onde ficou um pouquinho mais enxuta aí, dividido em 1, 2 e 3 estágios. Mas a grande diferença está aqui, ó. O Akin 1 é 0,3 o aumento, então ficou uma classificação mais sensível. Eu considero mais pacientes com lesão renal aguda, porque apenas 0,3 na creatinina eu considero que tem lesão renal aguda lá na definição. E aqui eu já deixo um Akin 1, tá? Então, o Akin dividido em 3 estágios, 1, 2 e 3, tanto pela creatinina quanto pelo débito urinário. Creatinina, Akin 1, aumento de 0,3 ou aumento de 1,5 vezes a creatinina basal. Akin 2, aumento de 2 vezes a 3 a basal. E Akin 3 é mais do que 3 vezes a basal. Quando a gente vai ver o débito urinário, aqui em 1, menor que meio ml quilo-hora por 6 horas, aqui em 2, meio ml quilo-hora por 12 horas, aqui em 3, menor do que 0,3 por quilo, 24 horas, ou anúria por 12 horas, tá? E aí vocês muito veem a gente escrever no prontuário a classificação de Cadigo, tá? É basicamente a mesma, tá? Então, foi uma nova, foi a última classificação publicada, tá? Que foi a de Cadigo. E se vocês verem aqui, tá? É a mesma coisa, ó. Cadigo 1, aumento de 0,3 ou 1,5 vezes basal, Cadigo 2, 2 vezes, Cadigo 3, 3 vezes. Então, aqui ó, os critérios de débito urinário, então não se preocupem com isso, tá? Então, já sei definir lesão renal aguda, já sei classificar. Pô, Vinícius, e para que serve, né, tudo isso daí? E qual creatinina que eu uso do meu doente que tá lá na internação? Então, foi visto um estudo, a creatinina que a gente deve considerar é a menor creatinina da internação. Então, se eu tenho um doente internado lá 20 dias, a menor creatinina que eu visualizo nesse período é considerada a creatinina basal desse paciente para eu poder classificar, tá? O estágio da classificação, aqui tem o Cadigo 1, 2 e 3, tá? Não quer dizer, não guia, como eu vou falar, não guia tratamento. No Cadigo 2 você faz o quê? No Cadigo 3 você faz o quê? Cadigo 3 é igual a diálise? Não, tá? Essa é a beleza de fazer insuficiência renal aguda. Vocês veem aí no PS, muitas vezes a gente deixa em conservador uma creatinina de 9, por exemplo, uma pós-renal, uma causa factível de reversão rápida, e às vezes uma creatinina de 1,5 aí, um paciente anúrico, sepse, no olho do furacão a gente acaba indicando diálise. Então, creatinina indica diálise? Não, né? Classificação da IRA indica diálise? Não. Isso serve apenas para a gente guiar nossas condutas. Então, ali num paciente alto risco de IRA, alto risco de lesão renal aguda ou Cadigo 1, a gente já deve descontinuar nefrotóxicos, tá? Dar uma olhada na perfusão do doente, no status volêmico, já monitorar a creatinina, evitar estados de hiperglicemia e já evitar procedimentos contrastados, tá? Esse paciente já tem um insulto. Cadigo 2, a gente acrescenta aí a monitorização, já considerar aí admissão em UTI, né, desse doente evoluindo com Cadigo 2, né? A gente sabe que nossa realidade não é bem por aí, mas já é uma situação de alerta, e até alguns doentes já considerar terapia renal substitutiva, aqui, diálise, tá? E Cadigo 3 é tudo isso que a gente falou, e evitar catéteres subclávios, tá? Por que isso? Por que o nefro às vezes não gosta do catéter subclávio? Porque tem baixo fluxo, alguma coisa? Negativo, não é por isso. Pensando mais horizontalmente, quem vai ser nosso doente a longo prazo? Será que vai ser um renal crônico dialítico? E a gente sabe que o acesso de diálise desses doentes é fundamental. Então, se esse doente se tornar um crônico e eu passo um catéter subclávio,
vocês veem também, que trabalham com urgência e emergência, invariavelmente esse doente tem uma trombose relacionada a dispositivo. Se esse trombosar a subclave, eu perco, assim, toda a minha possibilidade de acesso no membro superior. Então, esse paciente não vai ser um bom candidato à fístula, né? Então, Vinícius, mas se eu sei passar subclave. Não, vê, tá valendo, urgência, emergência, tira o doente. Mas, idealmente, primeiro jugular direita, depois as femorais, por último a jugular esquerda, por uma questão de anatomia, implantação do catéter na cava, e por último o acesso subclave, tá bom? Quando a gente já definiu a IRA, já classificou, aqui tem aquela coisa mais do mesmo em dividir em pré-renal, renal e pós-renal, tá? Isso a gente sabe, isso é meio clichê até, mas só para lembrar vocês, então também a gente pode se dividir a lesão renal aguda em pré-renal, renal e causas pós-renais, né? Na renal, lembrar de doença glomerular, injúria tubular, nefrite intersticial, doenças vasculares, né? Enfim. Lembrando que várias drogas podem gerar insuficiência renal. Aqui, ó, contrastes, aqui, contraste iodado principalmente, aminoglicosídeos, anfoterecina, esses dois com uma nefropatia tubular proximal, tá? Anti-inflamatórios, gerando uma ira isquêmica ou uma nefrite intersticial, beta-lactâmicos, gerando uma nefrite intersticial aguda específica dos beta-lactâmicos, que tem aquela tríade, eosinofilia, pode ter a tríade, né? Eosinofilia, rash, né, lesão renal também, sulfonas, tubulopatia proximal, aciclovir, lesão por cristais, metotrexate, lesão por cristais, cisplatina, tubulopatia proximal, Fanconi-like, ciclosporina, vasoconstrição da aferente, tacrolimus, vasoconstrição da aferente, IECA, inibidores dos receptores de angiotensina, todas as drogas nefrotóxicas, cada aula dessa daria uma aula específica. Estou trazendo aqui só para vocês entenderem porque às vezes nós nefros somos meio chato em ver toda a prescrição sempre, tá? Então existem diversas drogas causadoras de nefropatia, podendo causar ira, tá, nesses doentes. Não é para decorar, a gente pode consultar, não precisa decorar tudo isso. A gente no dia a dia acaba sabendo isso daí, né? De tanto a gente ver, né? Medicina é repetição, como vocês sabem. Mas é só para a gente ficar de olho. Então imagine aquele nosso doente, né? Se ele fosse Vinícius, eu estou com dúvida, eu acho que aquele doente meu lá do caso clínico, eu acho que ele tem um TEP por trás e ficou muito hipoxêmico. Existe risco no procedimento contrastado no doente com uma creatina no 1.4? O que a gente tem hoje sobre prevenção e nefropatia por contraste, tá? Lembrar que nada muito novo, existe um score, tá? Até nesses Medicalc da Viva tem esse score de classificação de risco do contraste, onde a gente leva em consideração alguns fatores de riscos. Aqui tá os que mais pontuam: creatinina aí acima de 1,5, clínice menor que 60, né? Diabetes pontua bastante, idade acima de 75 anos, tá? Então você pode calcular um score e aqui vai mostrar o risco de ira e o risco de diálise. Veja que, na pior das hipóteses, o doente tem um risco de diálise de 12,5%. Então não é grande, tá? Eu tô falando de New England, de 2006, tá? Então, assim, o nefrologista, é muito difícil a gente contraindicar um procedimento. A gente avalia o custo-benefício, né, e ver se o paciente aí, como que está esse risco, né. É interessante trazer isso para vocês podem ter uma ideia. E como prevenir isso? Tem algo novo, né? Várias estratégias na literatura foram tentadas em revistas importantes, testaram até estatina, pré-contraste, mas o que a gente tem de palpável? Infelizmente, só a expansão volêmica, tá? Então, a gente tem duas evidências aí na nefropatia por contraste. A gente pode preparar esse doente com 1 ml quilo-hora de solução cristalina, tá? Por 24 horas, ou seja, a gente administra 12 horas ou 12 horas antes e 12 horas depois, ou com a solução bicarbonatada, para aqueles doentes que não podem receber tanto volume, tá? Vai dar um volume menor, ou precisa de um preparo rápido, que em apenas 1 hora eu consigo. Nesses doentes, tá? Aquela solução bicarbonatada, 850 de glicosada com 150 de BIC, a gente faz 3 ml quilo-hora 1 hora antes do procedimento, então já está preparado, e depois 1 ml quilo-hora por 6 horas após o procedimento e acabou. Geralmente o volume aí dá 50% a menos, tá bom?
Outra dúvida nesse caso clínico, o paciente tem critérios para sepse, né? Vocês viram que ele fez febre, leucocitose, desvio à esquerda, né? Como é a fisiopatologia renal nessa situação? Alguém se arrisca a falar como que é a fisiopatologia da ira e sepse, uma das coisas que a gente mais vê? Alguém quer arriscar? Silêncio profundo. Ninguém? Antigamente, tá? Se acreditava que a ira séptica, ela tinha uma proposta isquêmica. Então, tinha lá bacteremia, endotoxemia, óxido nítrico, vasodilatação, aumento do débito cardíaco, ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, absorção de sódio e água, vasoconstrição, né? Então, essa era a proposta da ira séptica. Porém, isso faz parte, mas a gente sabe que esse é o menor dos fatores, tá? Atualmente, a gente sabe que a ira séptica é uma ira vermelha, assim, é chamado rim vermelho, é um rim hiperperfundido no começo, tá? Então, é uma tempestade de citocinas, então é uma ira inflamatória, tá? Então, o paciente tem a disfunção séptica e tem um status inflamatório. Então, infelizmente, não tem nenhuma doença, não tem nenhum remédio que eu ative na ira séptica, nada que eu vou lá e falo, mas sim tratar a inflamação base. Vamos melhorar um pouquinho isso daí, né? Tem um artigo aí muito interessante, que é esse de 2014, que fez todas essas teorias reunidas, e ele explicou um pouquinho como funciona a fisiopatologia séptica. A gente tem aí a endotoxemia, né? A gente tem os filtratos, os dumps, os pumps, os mediadores inflamatórios, então aqui a artéria eferente, a gente tem aqui a filtragem na cápsula de Bowman dos mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão agir lá no túbulo proximal, tá? No túbulo proximal eu tenho esse receptor TLR4, tá? Que é o Toll-like receptor 4, tá? Onde ele vai amplificar o sinal inflamatório. Então, as próprias endotoxinas, mediadores inflamatórios, lá no túbulo proximal, o grande responsável que possui esse TLR4, pega essas endotoxinas, amplifica o sinal, liberando TNF-alfa, tá? E mediadores inflamatórios, recrutando células de defesa aqui. Então, pelo contrário, o doente nesse momento ele não tem uma isquemia, ele tem até uma vasodilatação local, ele tem um hiperfluxo, né? Só que junto com isso tem inflamação, tem CIRS, tem recrutamento de células inflamatórias, tem lesão renal tubular, natrial killer, CD8 citotóxico ali fazendo a lesão renal aguda nesse doente e necrose tubular aguda, tá? Você vê isso com frequência? É grave? Então, vocês aí da urgência, emergência, UTI, não sei qual é a amplitude dessa aula, né, ao certo, mas vocês veem ira séptico, ira por sepse com frequência ou não? É algo raro na vida de vocês? Ou é algo que vocês veem com frequência? Todo dia, né? Legal, então vamos ver como que funciona isso. O maior estudo sobre isso é o Best Kidney, tá? 54 hospitais, 23 países, publicado no JAMA, tá? Um estudo observacional prospectivo e vê aí ira e sepse, tá? Olha o Brasil aqui onde tá? Olha o índice de mortalidade, tá? Então, a gente tem uma mortalidade hospitalar aí de 76,8%. Então, o doente que tem lesão renal aguda e septicemia, né, 76, 77, quase 80% de mortalidade. Então, esse doente é muito grave, tá? Então, eu falar com a família, lesão renal aguda, sepsis, uso de drogas vasoativas, é grave, tá? Ah, mas é Brasil, Vinícius. Olha só aqui um centro, Austrália, primeiro mundo, né, a terra do bilomo. Olha aqui, mortalidade hospitalar 53,4%, tá? Essa mortalidade é uma mortalidade que a gente consegue atingir assim, em grandes centros brasileiros, com todos os recursos de suporte de vida disponíveis, ou seja, é muito alta a mortalidade, né? Vocês acham que a necessidade de diálise com o passar do tempo está aumentando ou diminuindo? Aqui tem 2 pontos. Você fala, não, Vinícius, acho que a medicina está mais moderna, acho que o suporte de vida está mais adequado, eu acho que a necessidade de diálise está menor. Ou vocês acham, não, Vinícius, acho que justamente por isso eu tenho pacientes mais idosos chegando no pronto-socorro, 90, 100 anos,
a gente tem recursos para manter eles vivos e eu acabo vendo mais diálise. O que vocês acham? Qual a impressão de vocês? A minha impressão, pelo menos, né, não vi nenhum estudo nada do tipo, é devido à inversão da pirâmide. Maior quantidade de pessoas com mais comorbidades acaba tendo mais número de dialíticos. Perfeito, Álvaro. Então é isso que a gente tem visto mesmo, né? Aumento da necessidade de uso de diálise, principalmente por isso. Tem se chegado, tem sobrevivido mais doentes. Então, antigamente, doente aí morria de outra causa qualquer, uma cirurgia cardíaca, enfim, algumas outras que o paciente não saía, agora sai, agora os doentes têm acesso a tratamento, chegam mais velhos, estamos lidando às vezes com sobreviventes, né? Então, o número de diálise tem aumentado, tá? Então, para quem quiser estar sem especialidade, quiser fazer nefra, ainda tem bastante espaço, né? É grave, né? Então, a gente já falou sobre isso. Lesão renal aguda e sepse é grave. Tem esse estudo aqui de 2008 mostrando que, na análise multivariada, lesão renal aguda como fator independente de mortalidade. Paciente séptico com lesão renal aguda morre mais, tá? E tempo de internação também esse estudo mostra, tá? Paciente que tem lesão renal aguda, independente se dialítica ou não dialítica, fica mais tempo internado. Aumenta o custo, aumenta, enfim, a chance de o paciente complicar, tá? Então, lesão renal aguda e sepse, como vocês viram, é algo trágico, né? Vamos avançando um pouquinho. Na minha UTI, no meu pronto-socorro, eu doso creatinina, ureia, débito urinário. São bons marcadores do rim? Existem outros métodos? Alguém conhece outro método ou não? Tem aqueles outros biomarcadores que estão sendo estudados, tipo o NGAL da vida aí. Legal, Arthur. É isso daí. Você sabe algum que está disponível, Arthur? Você tem ideia? Na prática clínica? Disponível, eu não lembro de nenhum, não. Só escórias normais mesmo, creatina, ureia. Tá bom. Então é isso daí. A gente sabe que a creatinina, né, é o mais utilizado, porém existem os defeitos. A creatinina, ela tem uma parte dela que é secretada, então ela, às vezes ela superestima a função renal, o doente está mais doente do que a gente está vendo. A creatinina é dependente de massa muscular, então às vezes aquele vozinho desnutrido, aquele hepatopata nasarcado, tem uma creatinina de 1, mas às vezes 1 já é muito para esse doente. 1 é uma baita de uma insuficiência renal aguda e fica ali, uma pessoa, ninguém liga, né? Então, alguns doentes mereceriam algo melhor, né? Existem outros métodos? Sim, tem esse estudo aqui do Bilomo, né? 2007, eu trago esses títulos depois, quem quiser vendo, que mostram esses novos marcadores. Cistatina C sérica, cistatina C urinário, IL-18, Q1, NGAL urinário. O que a gente tem disponível aí, facilmente acessível? A cistatina C sérica, tá? Então, assim, laboratórios grandes, enfim, Fleury, tem cistatina C e alguns hospitais também têm a dosagem de cistatina C. Às vezes no consultório eu peço, aquele cara lá, creatinina de 1,6, só que o cara é halterofilista, muito musculoso, passa e fala, pô, será que essa creatinina aí não é da massa muscular? A gente tem esse recurso, a gente pede uma cistatina cicérica que não tem nada a ver com a massa muscular e a gente consegue estimar, né? Lembrar que calcular a função renal é clearance de creatinina em urina de 24 horas ou de cistatina. Então a gente estima a função renal e a gente geralmente tira essa dúvida, tá? Então, disponível no mercado aí, cistatina cicérica. Além disso, a detecção dela de IRA é mais precoce. Então, é um marcador de IRA precoce. Em 12 horas, aí, o doente já tem alteração. Lá na creatinina, a gente sabe que, às vezes, a taxa de filtração glomerular precisa vir para menor que 50 para a creatinina alterar no sangue, porque ele é secretada. Então, é um marcador mais tardio. Às vezes, a gente enxerga a IRA tardiamente, tá? Vinícius, tem alguma coisa aí? Eu corrijo lá um antibiótico para função renal, né? Tá certo o que eu faço? Então, não. Geralmente, a gente se extrapola aquelas fórmulas de doença renal crônica. Então, aquele paciente lá no ambulatório de uremia, né? Passando com o nefrologista calcula lá o clearance dele pelo MDRD, pelo CKD-EP, né? Isso são clearance estimativas de função renal do doente renal crônico, tá? Quando a gente fala em agudo, pela essa mesma motivo que eu falei da necessidade dos novos marcadores, às vezes a gente estima errado, tá? Isso foi feito por muito tempo, tá? Até 2013, esse
esse Chen, ele fez uma fórmula para clearance de agudo. E quando eu estiver, então, passando lá na frente com vocês, eu mostro para vocês no aplicativo. Existe o clearance para a gente usar em renal agudo, tá? Não dá para decorar a fórmula, né? Como vocês podem ver, precisa de um aplicativo. Não dá para aplicar essa fórmula aí. Mas o que ele mostrou? Ele mostrou, olha aqui, ó. Aqui é a creatinina, né? Então, a creatinina sérica subindo, tá? Na fórmula dele, ó, que é o roxinho, eu já vejo que aqui, ó, a creatinina passou de 2, a função renal tá lá, a pior função renal, tá? E a equação de clearance não identificou toda essa queda ainda. E olha que a função renal até já estabilizou, fez um platô, aqui ele mostra que está até recuperando já o rim. Então, às vezes, a gente deixa de ajustar antibiótico quando precisa, e às vezes a gente ajusta quando nem precisa mais, o doente abriu diurese, enfim. É muito complicado, né? É um grande desafio em lesão renal aguda isso, o tempo de ira, mas tem se tentado essas estratégias aí, estatísticas, matemáticas, para a gente diminuir o erro, tá? Vamos lá. Aquele doente, então, naquela nossa UTI, que teve uma lesão inadvertida de aorta, choque vasoplégico, parece estar desenvolvendo uma sepse, talvez uma PAV precoce, alguma coisa ali menor que 4 dias, ficou ligúrico, né? Próxima conduta do plantonista lá da UTI, metade da UTI talvez daria soro, metade da UTI talvez daria furosemida. Alguém quer dar uma opinião? O que vocês fariam naquele doente? Lembrar, necessidade de droga vasoativa, oligúrico, status euvolêmico pela monitorização invasiva. O que vocês fariam aí? Alguém quer dar uma opinião? Eu acho que nesse caso, não sei, dando minha opinião, eu acho que nesse caso, como é um paciente que está euvolêmico e também tem já todos os seus milhares de estudos falando sobre fluidoterapia em UTI, acúmulo de balanço, eu tenderia mais ao grupo furo. Tá. O grupo 3 aí, chamar nefrologia para diálise, é uma opção ou não? Grupo 3 liga para o nefrologia chorando e pergunta o que fazer. Tranquilo. Então, isso aqui é bem discutível, viu? E eu vou ensinar algumas estratégias para a gente errar menos, tá? Então, errar, a gente sempre vai errar. Uma vez eu, outra vez vocês. Nem sempre eu estou certo, nem sempre vocês estão certos. E assim a gente vai aprendendo um com o outro. Eu vou ensinar algumas estratégias de a gente reduzir esse risco aí, né? Nessa próxima conduta, tá? Então, primeira pergunta que eu faço, será que esse quadro melhora se hidratarmos? O que vocês acham? Se eu abrir volume lá nesse doente, ele melhora? Sim ou não? Quando que o soro melhora alguma ira? O paciente está hipovolêmico, né? Você está hidratado. Perfeito, perfeito. Então, esse conceito é a primeira pergunta. Às vezes a gente faz no automático, né? Então, às vezes tem um doente com sepsia lá enfim, na UTI, na sala de emergência, enfim. E aí o doente faz uma hipotensão, faz um 8,4, a enfermeira vem, ó, doutor, PAM tal. Às vezes, no reflexo, ó, abre 1000 lá para mim, né? Ou se não, nessa lesão renal aguda, claudicodiurese, faz 1000 lá para mim. Será que essa é a melhor conduta? Será que talvez não seria a gente ir lá, examinar o doente? Pô, eu acho que não cabe mais, não. Liga a nora nele, né? Não adianta mais fazer fluido nesse doente, né? Então, essa é a grande pergunta. Nós, na nefrologia, usamos algumas estratégias. Então, a ira só melhora com soro se a gente estiver diante de uma pré-renal, tá? Então, às vezes é difícil a gente saber isso. Um dos parâmetros mais utilizados aí foi o FeNA, fração de excreção de sódio, né? Então, num status pré-renal, a gente tem ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais absorção de sódio e água. Maior absorção de sódio, menor sódio urinário, uma fração de excreção de sódio baixa. Pré-renal, menor que 1%. NTA, maior que 1%. Isso aqui, e fora essas duas modalidades urinárias, sódio urinário, fração de excreção de ureia,
presença de cilindros, dá mais uma dica aí de necrose tubular aguda. Porém, a gente sabe que isso é pouco fidedigno. Muitas vezes o doente já está usando diurético, isso altera a excreção de sódio, sedação altera sódio urinário, tá? Então, é algo que a gente às vezes fica meio perdido. Precisa, sim, da avaliação volêmica de uma medicina invasiva, sim. O Park descreveu aí, né, análise do sedimento urinário, não só ele, anion gap urinário, não vamos quebrar a cabeça com isso, mas a gente verifica, resumindo, a gente verifica se esse rim ainda é capaz de acidificar a urina. Então, se eu vejo que esse rim está acidificando a minha urina ainda, provavelmente eu estou no status pré-renal, eu tenho túbulo viável, vale a pena fazer uma prova de volume. Se eu tenho ali um rim que não acidifica direito a minha urina, meu anion gap urinário ali bem compatível com uma lesão tubular, aí talvez já seja a hora de encerrar. Isso mais para o especialista, tá? Vamos ver, de repente, nessa avaliação, eu chego à conclusão que cabe volume, tá? Eu falo assim, eu posso dar soro para esse doente com IRA aí. Vocês sabem que existe o coloide, por exemplo, o Voluven, né? É mais moderno. Ele é melhor? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Coloide ou cristalóide? É, pelo que esse volume, pelo que eu tô olhando, é do colóide sintético, né? Pelo que a gente tem de literatura, pelo menos colóide sintético já foi associado bastante com desfecho negativo, e a albumina meio que tanto faz, assim. É mais ou menos isso. Então, foi se comparado, né? Então, a indústria, quando vem vender isso daí, vem com uma propaganda imensa. Por quê? Porque o melhor fluido é uma discussão ainda secular, tá? Então, a medicina está em busca do melhor fluido do doente e a avaliação volêmica. Aqui eu trouxe um quadro muito interessante para vocês entenderem como funciona fluido no doente, tá? Então, eu pego uma solução de NaCl 9%, que nada mais é que o soro fisiológico. A cada 1.000 ml, eu tenho 250 que fica no intravascular e 750 extravasa. Soro glicosado sem suplemento de sódio. Um doente normonatrêmico aí, 83 ml fica no intravascular e quase o resto vira edema aí, né? Vai para o intracelular intersticial. E os coloides vêm com essa promessa aí de ficarem 100% dentro do vaso, tá? E, além disso, algumas características, tá? Esse Hartmann é muito parecido com o Ringer, tá? Então, é praticamente a mesma que o Ringer. Então, para vocês terem uma ideia aqui, depois vocês guardem, a composição, como que é a composição de sódio nesses fluidos, como é a composição de cloro nesses fluidos. Então, a gente tem alguns fluidos hipoclorêmicos, né? Plasma light, albumina 20%. Só para vocês saberem, a albumina 20% é a albumina pura, tá? É aquele frasquinho que a gente faz EV. A albumina 4% é um frasquinho desse diluído em 200 ml de soro fisiológico, 250 ml de soro fisiológico, que é o soro albuminado, né? Onde ele vai ficar aí agora rico em cloro e sódio, tá? Então aqui a gente tem algumas características aí dos fluidos. Às vezes vocês veem o nefro prescrever muito Ringer. Pode ver, o Ringer ele é um pouco mais isotônico, né? Menos sódio, tem menos cloreto, tá? Tem um pouquinho de potássio, lactato, e tem um pouquinho de cálcio que não aparece aqui, tá? Um pouquinho de cálcio, tá aqui, ó. Então, ele é um soro excelente para jeca, tá? Vocês que trabalham muito com PS, paciente com jeca, perda hidroeletrolítica é importante, expansão com Ringer, tá bom? Então, nos estudos comparando aí ressuscitação de coloide, o pentastart aí versus um cristalóide na sepsis, viu-se o quê? Os doentes que foram ressuscitados com aqui, ó, o azul escuro é coloide, o azul clarinho Ringer lactato. Coloide precisaram de mais diálise, coloide morreram mais, tá? Então, coloide em ira séptica foi associado a mais necessidade de diálise e mais mortalidade, tá? Outro estudo comparando e viu que aqui se viu a estabilidade hemodinâmica, SVO2, nível de noradrenalina. Então, aquela proposta, mas os 1.000 ml fica dentro do vaso. Mas se foi visto que a ressuscitação não se mostrou diferente entre os dois grupos de coloide e cristalóide, tá?
como não, além de não se mostrar não inferior o cristalóide, se mostrou novamente que o coloide aumentou a mortalidade aí dos doentes com lesão renal aguda, tá? Então, esse assunto de ressuscitação volêmica, quando cabe, é muito controverso. Porém, fica a recomendação que o paciente com perda de função renal e sepse, o coloide deve ser evitado. A gente preferir cristalóides, tanto o Ringer lactato quanto o soro fisiológico. Existem alguns estudos comparando esses dois, uma tendência maior aí a Ringer lactato, tá? E a albumina, Vinícius, você não falou, tá aqui, né? O grande estudo da albumina chama Albios, tá? Que é esse aqui do New England, onde se comparou, né, albumina versus outra ressuscitação. E foi visto que uma tendência à superioridade à albumina, bem pouquinho em relação aos cristalóides, tá? Porém, isso não vale a pena pelo custo da albumina. A albumina é muito cara, então isso aí não teve muito, assim, não tem muito benefício, praticamente são iguais na ressuscitação. A única contraindicação de albumina em ressuscitação, só para vocês terem uma ideia, é hipertensão intracraniana, tá? Associado a piores desfechos. É a única situação que você deve não preferir a albumina, tá? Mas, Vinícius, eu aprendi que hidratar sempre é bom, né? Mas, como vocês viram, o Arthur aí falou que tinha alguns estudos falando sobre o malefício do balanço hídrico, e esse aqui é um dos mais conhecidos, tá? Esse estudo do Critical Care, tá? É uma corte multicêntrica de 24 países, 198 UTIs, onde mostrou que o balanço positivo associado com o pior desfechos em pacientes com IRA, tá? A gente sabe que não é só IRA, mas nos doentes com IRA também, o balanço hídrico foi um fator independente da mortalidade desse doente, tá? Lembrar que preciso hidratar meu doente? Preciso, tá? Aqui um artiguinho bem legal. Por que a gente hidrata o doente na sepse, tá? Então, alguém sabe essa resposta? Por que eu faço volume para o meu doente com sepse? Alguém quer arriscar? Por que o Erligo lá fala 20, 30 ml quilo por de peso, né, na ressuscitação de sepse? Na verdade, a única função da ressuscitação volêmica no sepse é recrutar pré-carga, tá? Eu encher o tanque desse doente, eu acionar o mecanismo de Frank-Starling, quanto maior retorno venoso, maior meu débito cardíaco, melhor minha reação de O2 VO2. Então, eu preciso otimizar minha perfusão, tá? Se eu tiver espaço, eu faço esse recrutamento de pré-carga com expansão volêmica. Vinícius, paciente dialítico, anúrico, preciso expandir? Depende, tem que avaliar ele. Se ele chegou com uma baita de uma jeca infecciosa, aí, diarreia, 10 episódios, então é análise clínica, né? Agora, o paciente já está com o tanque cheio, estertorando bibasal, né? Preciso fazer volume para esse doente por ser sepse? Não, a pré-carga dele já está recrutada. Não tem benefício em fazer isso, pelo contrário, tem malefício. Tá? Então, esse é um gráfico muito legal sobre a ressuscitação volêmica. A gente tem a fase de recrutamento de pré-carga, otimização e depois essa parte de estabilização, onde não tenho mais benefício. Depois eu descalono minha necessidade de volume, onde nesse momento aqui, ó, qualquer volume que eu fizer vai ser deletério para o meu doente. Tá? Então, a resposta, expansão volêmica apenas se pré-renal ou se tiver algum espaço para eu recrutar pré-carga nesse doente. E lembrar que soro não é inócuo, ou seja, um soro, faz um sorinho lá, abre 1000. Não, a gente tem que interpretar o soro como se fosse droga, como se fosse um medicamento. Eu posso, se ele for inadequado, eu posso aumentar a mortalidade desse doente, tá? Vamos lá no nosso caso. Além disso, estamos aí, já passamos aí da metade, estamos indo para o final, né? Não queria muito encher vocês, mas tem alguns assuntos que não tem como não falar. Esse doente está evoluindo com piora da função renal, como a gente viu lá. Vocês, na sua avaliação lá, viram que não cabe mais volume. Arthur era a favor aí da furosemida. Então, posso fazer diurético na lesão renal aguda? Tem alguma restrição, alguma coisa? Aqui é a fórmula da furosemida, tá? Então, aqueles que às vezes prestam prova fora do país, né? Lembrar que a furosemida tem um radical amônia e sulfa, né? Então, aqueles alérgicos a sulfa,
às vezes a furosemida também pode dar alergia, tá? Posso fazer diurético na ira? Pergunta, né? O que vocês acham? Tá? Então, o diurético ira, como funciona, né? Esse é um dos maiores estudos que tem, o estudo de Picard, tá? 552 pacientes em ira, tá? E foi visto o quê? Tá? Foi visto que quanto mais diurético, mais esses doentes morriam, tá? Então, foi visto que o uso de diurético ira, quanto maior a dose, mais a mortalidade. E aí vem uma coisa, vem a análise desses subgrupos, né? E o que foi visto, tá? O problema não era a dose do diurético, e não era usar diurético na ira, era você colocar diurético num doente que precisava de hemodiálise, tá? Então, o que aumentou a mortalidade foi o atraso da diálise. Então, tem aquele doente que está com uma lesão renal aguda instalada, tá? E oligoanúrico, eu sei que ele está no pior momento dele, amanhã ele não vai estar melhor, eu tentar barrigar a diálise, eu tentar colocar uma dose expressiva de diurético para ver se ele abre o rim, entre aspas, isso aumentou a mortalidade, tá? Então, posso usar diurético desde que não atrase a diálise. Ah, meu paciente respondeu um pouco, tem uma diurese residual. Ah, o meu doente, ele está numa segunda, ele já passou o pior momento, já teve nora e vaso em altas doses, desmamou, e agora parece que ele teve um novo hit aí infeccioso, não estou entendendo direito. Não tem, o ventilador está em parâmetros baixos ou moderados, ou enfim, ele não está morrendo pelo pulmão, talvez não atrase a diálise, né? Mas se eu sentir que eu estou atrasando a diálise, um doente no pior momento ou com um pulmão ruim, esse doente vai morrer mais, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O interessante também é, fazendo o contraponto, esse é um estudo desse autor chamado Kantarovich, tá? Onde ele fez altas doses de diuréticos. Altas doses de diuréticos aqui encarem como 1,5 grama de furosemida, tá? A gente está falando aí de 75 ampolas de furosemidas em um dia, tá? E ele mostrou que não há aumento de mortalidade, tá? Então, o problema não é o diurético, não é a furosemida, não é a dose de furosemida. Se precisar, pode usar, tá? O problema é a gente atrasar a terapia renal substitutiva. Muito interessante é isso que vocês verem a gente fazendo na prática, que é o teste de estresse de furosemida. O que foi isso? É assim, um paciente com uma lesão renal aguda instalada, ficou ligúrico. A gente faz o teste de estresse de furosemida, tá? Ele se mostrou aí mais sensível, viu, Arthur? Ó, você sabia dos marcadores, mais sensível do que esses marcadores modernos para identificar qual ira ia precisar de TRS, de hemodiálise. Como que faz esse teste de furosemida? 1 miligrama quilo de furosemida, tá? Naqueles doentes que já usam diurético, 1,5 miligrama quilo de furosemida. Tá? Tem um paciente com ICC, hipertensão, já usa diurético. O meu teste de estresse é com 1,5 miligrama quilo, tá? 100 quilos sem usar diurético, 100 miligramas, 5 ampolas de furosemida, né? 100 quilos, já usando diurético, 1,5 miligrama quilo, 150 miligramas. A gente deve se fazer em bolos, tá? E a resposta é o quê? É 200 ml em 2 horas, tá? Então, o que é um teste de estresse que respondeu? Então, o doente que urinar 200 ml em 2 horas, ótimo, eu posso tentar segurar esse doente, deixar uma dose de diurético para ver se, né, se ele segura esse rim, se ele sai desse furacão. O doente que não respondeu com isso, 200 ml em 2 horas, é indicado diálise, tá? É mais sensível que qualquer outro marcador moderno aí para a gente identificar o desfecho em diálise, necessidade de terapia renal substitutiva, tá? Então a resposta, dar diurético não é crime, podemos dar, tá? Se a gente podemos dar para controlar a volemia, balanço hídrico, hipercalemia e às vezes hipercalcemia. Nunca atrasar diálise com o uso de diurético, não barrigar, né? E se for usar com vontade, porque a gente sabe que o paciente com lesão renal, ele precisa de uma maior dose de diurético para ter o mesmo efeito. Então, um paciente com função renal preservada, a gente faz lá meia ampolinha de Lasix, 6 e 6.
O paciente com IRA instalada, que ele depende da secreção ali no segmento S2 e S3 da furosemida para ter ação, ele precisa de uma maior dose de diurético. Então, às vezes, 2, 3 ampolas de 8 em 8, de 6 em 6, vocês veem, às vezes, nefrologistas fazerem. É um assunto que não termina, a gente pode ficar aqui bastante. Ah, Vinícius, é melhor contínuo, é melhor em bolos, é melhor intermitente, enfim. São assuntos que a gente pode discutir no dia a dia, tá? A dúvida, apesar dos cuidados, o paciente ali está evoluindo com piora da função renal. O que mais podemos fazer, né? Então, aquele doente lá, séptico, achei que não cabia volume, fiz diurético, não respondeu, né? O que que sobra para esse doente? Sobra diálise, tá? Diálise tudo é igual, vocês veem uma maquininha ligando lá, né? Eu queria incentivar vocês agora aí, ó. Então, o nefrologista tem que estudar muita coisa. Então, a diálise pode ser diferente a diversas coisas. O timing precoce e tardio, né? Então, não abordei isso, mas o timing de diálise, a gente sabe que em sepse, né? Em um paciente com acometimento pulmonar, em leptospirose, a diálise precoce aí, é, tem benefício, né, em cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Então, existe o time na diálise, existe o método, pode ser contínuo, Prismaflex, Multifiltrate, pode ser um método intermitente, que é o que vocês têm contato, que liga e desliga, pode ser uma diálise peritoneal, pode ser a hemodiálise, que vocês têm mais contato, a gente pode usar o difusivo, o convectivo, pode usar os dois métodos juntos, algum de vocês podem ver lá, a gente usa a hemodiafiltração, então, a hemodiálise é a hemodifusão, né? A hemofiltração é o convectivo e a hemodiafiltração é esses dois métodos juntos, tá? Eu posso escolher a membrana do doente, detalhes às vezes que vocês não veem, eu posso escolher um capilar com tal área, com tal poro, com tal KUA, KUF, são parâmetros desse capilar, tá? Eu posso querer lavar certa coisa, eu quero ter um paciente com mieloma, eu quero usar um capilar de high cutoff, para lavar para proteína? Posso, a gente tem esse recurso, né? Ah, eu quero usar um capilar oxíris para lavar endotoxinas. Existe isso? Existe. Então, existem vários estudos na terapia renal. A hemodiálise tem evoluído quanto à qualidade e à tecnologia da membrana, tá? Algo do especialista aí. A diálise varia quanto à anticoagulação, pode ser regional, sistêmica, ou usar sem anticoagulação, e existem doses, altas, baixas doses, coisa do especialista. Trago isso para aqueles ainda que quiserem fazer uma especialidade, nefrologia é muito legal, tá? Aqui, um slide quase aqui final, falando sobre as indicações absolutas de diálise, onde não precisa ser nefrologista. Anúria por 6 horas, oligúria, né, menor que 200 ml por 12 horas, hipercalemia refratária, a literatura fala 6,5 ou acima de 6, com alteração de eletrocardiograma, tá? Acidose metabólica refratária, menor que 7,2, hipervolemia refratária, né? Então, volume overload com repercussão clínica, né? Pronunciada azotemia, ou seja, uremia, né? Ou complicações de uremia, encefalopatia, pericardite, enfim, sangramentos. Então, não existe uma concentração de ureia aí, e até ele fala aí, né? Mas não existe muito isso, uma ureia mágica que a gente fala, é diálise, não é diálise. Precisa ver, né? Às vezes o paciente tem uma causa reversível, está muito desidratado, enfim, tem como a gente manejar isso daí. Voltando lá no caso, aquele doente lá foi instituída uma terapia de uma hemodiálise contínua, uma Prismaflex. Então, aquele doente lá é um caso real, cirurgia cardíaca, sepse, lesão renal aguda, ficou em Prisma aí, e aí quiseram acordar o doente, 72 horas com suspensão de sedação, decidido por realização de tomografia de crânio, que mostrou um sangramento intraparenquimatoso grave. Então, o doente estava lá, sangrou a cabeça, tá? E estava em Prismaflex. O paciente evoluiu para morte encefálica. Aqui tem um exame complementar, aqui é o normal, uma arteriografia, né? E aqui é a arteriografia do doente sem fluxo. A próxima pergunta é: vamos desligar a diálise? Eu agora gostaria da participação de vocês. O último slide da aula. Tem um doente lá na sala de emergência ou lá na UTI, em morte encefálica, lesão renal aguda dialítica.
tivesse uma diálise contínua ligada lá, eu desligo ou não a diálise? O que vocês acham? Não, mantém a diálise. Oi? Por quê? Alguém quer arriscar aí? Para poder Por fazer quê? doação de órgãos. Perfeito, você acertou, tá? Então, primeira pergunta que eu devo fazer é: esse doente é um doador de órgãos, tá? Se esse doente for um doador de órgãos, o que a literatura fala? Isso no New England 2004. Os cuidados otimizados, como de qualquer outro doente, tratamento full, tá? Tratamento full. Por quê? Porque ele pode beneficiar outras pessoas, tá? Então, a gente sabe que se transplanta pulmão, fígado, 2 rins, um vai para cada pessoa, córnea, ossos, pele, né? E tudo isso daí, né? É isso que eu tinha que falar para vocês, um pouquinho de IRA, a gente abordou um pouquinho aí de definição, classificação, alguns exemplos do que a gente pode fazer, tentei trazer para a prática, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom?